Senhoras e senhores, dando continuidade aqui às nossas discussões do CEA 2021, nós vamos falar agora da NT09, que ela trata sobre a compartimentação horizontal e vertical. Talvez muitos dos senhores já tenham ouvido falar sobre essas questões de compartimentação. É uma norma técnica bem utilizada, muitas das edificações que nós temos lá no anexo A da NT01 trata sobre compartimentação, de uma regra geral, tanto faz horizontal como vertical, ou a gente pode até tratar isso também como compartimentação de áreas, áreas compartimentadas, independente que ela seja verticalmente ou horizontalmente, a gente busca uma área máxima ser compartimentada para evitar uma propagação de um possível sinistro, um incêndio. Então, nós vamos falar sobre a nossa NT09. Vou puxar alguns detalhes sobre a NT07, que eu tinha comentado na outra aula, que elas são parecidas, mas não são a mesma coisa. Então, muitos dos RTs das pessoas confundem a compartimentação com isolamento. Acredito que, às vezes, uma edificação compartimentada está isolada. Isso não é verdadeiro. Às vezes, ao contrário, possa ser que sim. Uma edificação isolada, a gente pode considerar ela compartimentada. Mas a compartimentação não se trata de um isolamento. A nossa NT09 trata lá a compartimentação horizontal. O que seria, se destina a impedir a propagação de incêndio nos pavimentos de origem para um outro ambiente no plano horizontal. Então, na mesma linhagem, no mesmo pavimento ali, essa seria a ideia de uma compartimentação horizontal. E a compartimentação vertical destina a impedir a propagação de incêndio no sentido vertical, ou seja, entre os pavimentos elevados consecutivos, Então, a edificação verticalizada, os prédios residenciais, prédios escritórios, A compartimentação vertical vai ser exigida para certa altura, Então, edificações de baixa altura geralmente não se exige compartimentação. Ela tem uma relação com a NT11, Então, geralmente, quando se exige a compartimentação vertical, a escada na NT11 ela vai ser, no mínimo, enclausurada, protegida. E isso, com o elevado dessas edificações, muitas das vezes ela vai ter uma escada à prova de fumaça e também a compartimentação vertical ou horizontal, independente da divisão. Quem se aplica a SNT? Essa norma técnica aplica-se a todas as edificações onde são exigidas a compartimentação horizontal ou compartimentação vertical. Essa horizontal, com a atualização do anexo A da NT01, em algumas delas, os senhores vão ver uma questão de compartimentação de áreas, que, na verdade, é mais apropriado a gente falar compartimentação de áreas do que, às vezes, uma compartimentação horizontal. Porque, às vezes, quando ela traz essa normativa, essa definição horizontal ou vertical, isso, às vezes, confunde, a pessoa só quer olhar por aquele tipo de edificação, horizontalmente ou verticalmente, e, às vezes, não é isso. Às vezes, é uma conjugação de compartimentação entre horizontal e vertical, que vai fazer uma área compartimentada. Eu vou falar um pouquinho mais embaixo, quando a gente chegar na tabela da NT09, que remete às áreas máximas de compartimentação que se deve ter. Então, vamos dar sequência. Definições. Lá no item 4 da NT9 traz definições. Elemento corta-fogo. O que seria um corta-fogo? Isso é importante os senhores se aterem à questão da diferença entre corta-fogo e para-chama. O elemento corta-fogo é aquele que apresenta, por um período determinado de tempo, independente de qual que seja a divisão, ela vai ter um tempo requerido de resistência ao fogo, lá da NT08. As seguintes propriedades. O corta-fogo ele tem que ter integridade mecânica a impactos, ele tem que ter uma resistência, ele tem que impedir a passagem de chamas ou da fumaça, então ele tem chamado estanqueidade, ele não pode permitir que se passe nem a chama, nem a fumaça, porque, como eu já fui falado lá na NT02, a fumaça é uma forma de disseminação do incêndio. Então, para que ela garanta uma compartimentação, esse elemento corta-fogo tem que garantir estanqueidade. E impedir a passagem de caloria. Então, ele tem que ter um isolamento térmico também, porque a parte caso não tenha isolamento térmico, a gente pode ter uma passagem de caloria, uma irradiação para um outro ambiente, e isso causar uma ignição ou a continuidade do incêndio. Então, vamos lá, só recapitulando. O elemento corta-fogo deve apresentar 3 características: resistência, estanqueidade e isolamento térmico. Diferente do elemento chamado para-chama. O exemplo básico desse elemento para-chama são as portas de elevadores. As portas de elevadores não são um elemento corta-fogo, são um elemento para-chama.
É aquele que apresenta um período determinado de tempo, também cada divisão vai exigir um tempo, é o TRF daquela edificação. E as seguintes propriedades devem possuir o para-chama. Tem que ter integridade mecânica, a impactos, a chamada resistência, e impedir a passagem de chama e da fumaça, estanqueidade. Porém, ele não tem um isolamento térmico. Então, aqui pode acontecer uma irradiação de uma área para outra e levar à propagação do incêndio, à disseminação desse incêndio. Então, o elemento para-chamas ele não é utilizado para compartimentação. O corta-fogo, sim, o corta-fogo ele é um elemento que garante uma compartimentação. O anexo B da NT09 traz as áreas máximas de compartimentação. Né? Ela traz, aqui, essa área máxima, na verdade, seria aquela área máxima que não necessitaria de compartimentação. Né? Aqui no exemplo, os residenciais, os A1, A2 e A3, eles não têm área máxima de compartimentação, então ele não se enquadra nessa parte da NT09, que seria não só a compartimentação horizontal, mas seria a compartimentação de áreas. Ele não se enquadra, mas vamos dar um exemplo aqui de uma edificação que tenha uma compartimentação. O C, né, um comércio de C2, se ele fosse uma edificação térrea, ele precisaria de 5 mil metros de compartimentação. O que seria isso? Caso essa edificação tenha 10 mil metros, por exemplo, ficar fácil. Então, um C2 de 10 mil metros, eu preciso ter uma área máxima não compartimentada, é mais fácil pensar dessa forma. Então, eu posso ter 5 mil metros ligados, sem necessidade de compartimentação, porém, se eu tiver 6 mil metros, eu necessito de uma compartimentação máxima de 5 mil. Então, por exemplo, numa edificação de 10 mil metros, eu teria que ter duas áreas compartimentadas, cada uma com 5 mil metros. Se nós mudarmos o exemplo e colocar uma edificação de 6 mil metros, um C2, e a área máxima de compartimentação que eu teria, a edificação térrea, seria 5 mil. Porém, ele tem 6 mil metros. Então, eu preciso ter ou uma área máxima de 5 mil e uma de 1.000, ou eu poderia ter duas áreas de 3 mil. Isso o RT vai escolher, dentro do qual eu não posso ter uma área maior do que 5 mil metros sem compartimentação. Então, essa é a ideia da NT09, é que para certas divisões e certas alturas de edificação, nós tenhamos uma área máxima que é permitida. O que é importante lembrar? Isso não trata apenas de compartimentação horizontal e vertical. Caso essa edificação tenha união entre os pavimentos, esses pavimentos também são somados na área máxima de compartimentação. Então, a edificação, às vezes, de 3 pavimentos, que eu tenha 3 pavimentos, e cada pavimento seja de 2 mil metros. Então, a edificação de 3 pavimentos ela vai dar mais ou menos aqui entre 6 ou entre 6 e 12. Vamos considerar que ela tenha 6 metros. E fosse um C2, edificação de 3 pavimentos, C2, que eu teria uma área máxima sem compartimentação de 3 mil metros. Porém, eu tenho pavimentos de 2 mil metros. Então, se eu somar o pavimento inferior, o térreo com o primeiro pavimento, eu já tenho 4 mil metros. E essa edificação não tem compartimentação vertical, ela não tem uma escada enclausurada, ela não tem distância entre aberturas. Nesse fato, mesmo que às vezes aqui a gente tenha a ideia que é uma compartimentação horizontal, que fosse exigido para ela na tabela, a gente vai somar a área dos pavimentos. Então, se eu tenho 2 mil metros em cada pavimento, eu tenho 2 mil metros, 4 mil, 6 mil metros. Se eu tenho que ter 3 mil metros de área, eu tenho que compartimentar esses pavimentos verticalmente. A ideia é que, se eu não tenho compartimentação vertical, é como se eu pegasse esses pavimentos e colocasse um ao lado do outro. Então, seria como se fosse uma edificação só. Ela só está colocada em cima, uma acima da outra, e ela tem uma comunicação, ou por atrio, ou por uma escada, ou por distância entre aberturas. Então, é feito a soma dessas áreas para a gente saber o que é a área máxima compartimentada. Isso gera alguma confusão na questão de análise de projeto. A vistoria, em regra geral, as edificações que necessitam de compartimentação vão ter projetos aprovados, e os senhores, durante a vistoria, irão verificar a questão dos detalhes apresentados. Então, se a edificação lá apresentou um quadro de área, uma legenda de áreas específicas compartimentadas, ou aquele projeto setorizado, que ele apresenta as áreas compartimentadas, é importante que se veja a localização das paredes corta-fogo, das portas corta-fogo, para que aquilo atenda à área máxima compartimentada. Isso a gente verifica em projeto, e isso deve ser verificado em vistoria, assim como recolhimento da RT ou RRT,
né, do responsável técnico, informando que a compartimentação está seguindo a norma técnica e o projeto aprovado. A compartimentação horizontal, a norma ainda separa entre compartimentação horizontal e vertical. Ela é garantida por quais elementos? Pelas paredes corta-fogo, que terão uma resistência específica, pelas portas corta-fogo, vedadores corta-fogo, registro corta-fogo, ou chamados dampers, né, corta-fogo. Existe lá na NT13, vocês vão escutar falar sobre damper de pressão. Aquele damper não é um corta-fogo, mas o damper corta-fogo é uma veneziana que garante uma resistência ao fogo e, caso tenha assim, um sinistro, eles se fecham, né, garantindo a compartimentação das áreas. Né? Então, é bem utilizado isso em certas edificações. Selos corta-fogos, né, que não permite a passagem, geralmente esses selos são colocados em shaft, né, os shafts devem ser selados em T09, ali existe a selagem dos shafts, então os selos corta-fogo são utilizados nisso. Cortina corta-fogo é permitido, né, uma coisa não muito usual, mas a norma traz esse elemento como uma possibilidade. Essa cortina corta-fogo, caso ocorra um sinistro, elas são automaticamente acionadas e elas geram uma compartimentação, né, do pavimento ou de áreas do pavimento que queira se compartimentar. O afastamento horizontal entre aberturas também é considerado uma compartimentação. Nessa letra G aqui, os senhores irão ver detalhes parecidos entre a NT09 e a NT07, são bem parecidos, mas não são a mesma coisa. Um exemplo aqui, parede corta-fogo. A parede de compartimentação deve ter a propriedade de corta-fogo, sendo construída entre o piso e o teto devidamente vinculado à estrutura do edifício, com reforços estruturais adequados. No caso de edificação que possua coberturas ou telhados combustíveis, a parede de compartimentação deve estender-se no mínimo 1 metro acima dessa linha. Os senhores já viram essa mesma imagem lá na NT07. Né? Lá na NT07, a gente trazia uma imagem conforme essa, uma construção, em que essa parede corta-fogo garantia um isolamento entre edificações. E nesse caso aqui, ela está sendo utilizada como uma compartimentação. Né? Poderia, sim, da mesma forma, a distância entre abas de 90 para garantir a distância de 2 metros, uma aba superior de 1 metro acima do telhado, então você tem material combustível aqui nos telhados. Né? A diferença entre a NT09 e a NT07 nessa questão dessa edificação é que na NT09 nós poderíamos ter acessos internos utilizando porta corta-fogo. E o que a gente não pode ter no isolamento. O isolamento ela tem que ser uma parede totalmente cega, ela tem que garantir uma separação entre as edificações. Aqui não, aqui eles poderiam ter uma abertura entre essa parede, entre as edificações. Então, quando a gente está na compartimentação, a gente não isola a edificação. Essa edificação não é uma e essa é outra. Seria a edificação A e a B. Ela seria uma edificação só, tendo uma área compartimentada. Isso gera muita confusão. Tem muita RT que, às vezes, faz a compartimentação e entende que a gente vai analisar essa edificação em separado dessa. Não funciona dessa forma. Porém, essa mesma parede que ele inseriu como sendo uma compartimentação, às vezes ela pode garantir o isolamento, desde que ela não tenha nenhuma abertura e siga os critérios da NT07. Aí, nesse caso, ele poderia analisar cada edificação ou apresentar cada edificação como sendo uma. Mas para compartimentação isso não é válido, quando ela tem aberturas entre as edificações. Se as telhas combustíveis, translúcidas ou não, estiverem distanciadas pelo menos 2 metros da parede de compartimentação, não há necessidade de estender a parede 1 metro acima do telhado. É a mesma ideia de quando se tem aberturas por janelas ou portas. Eu tenho que garantir 2 metros de distância entre uma abertura ou outra. Caso não tenha, eu tenho que elevar essa parede de compartimentação aqui 1 metro acima do telhado. Quando isso ocorre nas fachadas, acho que é essa posta, isso. As aberturas situadas na mesma fachada, em lados opostos da parede de compartimentação, devem ser afastadas horizontalmente entre si por trechos de parede com 2 metros de extensão, devidamente consolidada a parede de compartimentação, apresentando a mesma resistência ao fogo. Quando a gente não tem esses 2 metros entre janelas ou entre portas na mesma fachada, pode ser inserida uma aba de 90 centímetros, garantindo a compartimentação. Seria esse detalhezinho aqui. Se essas janelas não tivessem uma distância de 2 metros entre uma e outra, eu teria que ter essa aba. Caso essas janelas tenham distância de 2 metros, não seria necessário a aba para garantir a compartimentação. Aberturas situadas em fachadas ortogonais, essas fachadas interligadas aqui. Nós temos a garantir uma distância, caso haja compartimentação entre essa edificação.
a norma traz uma certa distância para garantir uma compartimentação. Essa distância, no mínimo, de 4 metros, então é garantida a compartimentação. Isso tem uma tabelinha lá que remete a isso na nossa NT09. As aberturas situadas em fachadas paralelas, né, as fachadas uma frontal à outra, coincidentes ou não, pertencentes a uma área de compartimentação horizontal, distintas dos edifícios situados no mesmo lote ou terreno, devem estar distanciadas de forma a evitar a propagação do incêndio por radiação térmica, entendemos constando na tabela 1, figura 3 e 4. Então, os senhores, às vezes, vão olhar essa tabela e falar, mas, olha, Denete, essa tabela também possui lá na tabela, na NT07 de isolamento. Sim, ela traz umas questões próximas da NT07, por isso eu digo que elas são bem parecidas. Ela nos traz a porcentagem de aberturas da fachada e a distância que ela deve ser atendida, para que elas sejam consideradas compartimentadas. Para que seja considerado isolado, vai pegar os detalhes da NT07, que a gente um pouquinho dessa. Então, paralelamente aqui, nós vamos pegar lá a quantidade de aberturas dessa fachada, primeiro dessa para essa, depois dessa para aquela, para saber qual é a maior distância. A maior distância que der, deu 5 metros aqui, então essas edificações devem estar 5 metros para que sejam consideradas compartimentadas. Existe a possibilidade dessas edificações também não estarem em paralelo, a gente vai seguir também a questão do distanciamento entre as aberturas, referenciadas aqui, e ela deve seguir a regra da NT09 para que elas sejam consideradas compartimentadas. A compartimentação horizontal deve ser compatibilizada com o atendimento da NT11, saída de emergência, trata de saída de emergência, quando as distâncias máximas a serem percorridas de forma que cada área compartimentada seja dotada de no mínimo, uma saída para o local de segurança. A NT9 traz isso. Eu coloquei um novo item da NT11, isso foi atualizado, não foi na última atualização da NT11, já deve ter pelo menos uns 3, 4 anos que houve essa inserção. Ela se criou esse item 5525 lá na NT11, quando os senhores tiverem instrução sobre isso, vão falar dessa questão sobre a distância a percorrer. O que é considerado? Hoje, a distância a percorrer, quando eu faço entre áreas compartimentadas, a distância ela é zerada. Então, vamos supor, uma edificação que permite a distância a percorrer de 30 metros. Então, se eu tiver uma área compartimentada com 30 metros, passei na porta corta-fogo, com as características de compartimentação, eu posso percorrer mais 30 metros. Então, a cada vez que a gente passa entre áreas compartimentadas, seguindo as regras da NT09, a gente zera a contagem da NT11. É só um detalhe aqui, mas o instrutor da NT11 vai falar sobre isso, que é uma alternativa para edificações que não atendem a distância a percorrer. Ele pode criar compartimentações e essas compartimentações irem zerando a distância máxima a percorrer para a saída da edificação. Proteção das aberturas das paredes de compartimentação. Então, eu quero fazer uma compartimentação de uma edificação, vou ter ligação entre as áreas compartimentadas, e como são essas ligações? Paredes corta-fogo, é o elemento que garante a compartimentação. As portas corta-fogo, elas também vão ter um tempo de resistência, depende do tipo de edificação, da ocupação, da altura, do tempo requerido de resistência ao fogo daquela edificação. Nós vamos ter uma exigência de cada porta corta-fogo. Pode ser 60 minutos, pode ser 90 minutos, 120 minutos. Então, isso vai depender de cada edificação. As portas destinadas à vedação de aberturas em paredes de compartimentação devem ser do tipo corta-fogo. Então, se ela for uma para-chama, ela não garante a compartimentação. Ela tem que ser corta-fogo para que ela garanta a compartimentação. Vedadores corta-fogo, da mesma forma também, vedadores podem ser utilizados para interligação de áreas compartimentadas. Registros corta-fogos, ou chamados amper, corta-fogo, podem ser utilizados, são elementos que ficam abertos e durante o sinistro ele é acionado e fechado automaticamente, garantindo ali a compartimentação. Os selos corta-fogos, cortina corta-fogo e o afastamento horizontal entre as estruturas são aberturas que são elementos que podem garantir a compartimentação. Por exemplo, de um incêndio, nesse caso, a edificação aqui, o que nós observamos primeiro é a compartimentação vertical, que é a ideia dessa compartimentação, é evitar que incêndios em pavimentos inferiores sejam passados para pavimentos superiores consecutivos. Então, tem-se uma regra entre distância, entre aberturas verticalmente,
regras para aberturas internas, como shaft, tubulações, escada, né, visando garantir que esse incêndio que ocorra num pavimento não transpasse para o outro pavimento. Essa é a ideia da NP09, né, garantir essa proteção no incêndio, né, não permitindo que ele transpasse os pavimentos superiores, com a compartimentação vertical. Então, vamos tratar lá de compartimentação vertical. A área máxima de compartimentação é composição. Ela traz dessa forma lá no NP09, né, ela traz esse item que ele vale para aquilo que eu falei, que a gente não pensa apenas como mais uma compartimentação apenas horizontal. É compartimentação de áreas. Né? Lá no item da compartimentação vertical, ele traz o seguinte, que a inexistência, né, então eu não tenho a compartimentação vertical, ou a simples quebra da compartimentação vertical em qualquer meio. Esse meio pode ser uma escada comum, pode ser um átrio, pode ser a distância entre aberturas que não estão sendo atendidas, implica na somatória das áreas dos pavimentos. Então, caso eu não tenha compartimentação, ou eu tenha essa quebra, né, por um átrio, eu vou somar aos pavimentos, como eu tinha explicado. E essas áreas máximas, a gente vai olhar lá na tabela do anexo B e vai verificar, né, vou voltar aqui, quais são as áreas máximas permitidas para certas edificações. Então, essa tabelinha do anexo B, ela nos traz a área de compartimento que eu posso ter máxima sem necessidade de compartimentar. Então, quando eu não tenho a compartimentação vertical, eu somo os pavimentos. E esses pavimentos devem atender essa área pela divisão, pela altura da edificação. Vou voltar aqui. Então, voltando à nossa compartimentação vertical. A compartimentação vertical é constituída dos seguintes elementos construtivos ou de vedações. Né? Então, entre os pavimentos, a gente está pensando agora como que eu impeço que o fogo transpasse para os pavimentos superiores. Então, entrepisos corta-fogo, então as lajes das edificações, elas devem ter características corta-fogo, para que ela garanta a compartimentação. Enclausuramento de escadas por meio de parede de compartimentação. Então, as escadas enclausuradas protegidas, a prova de fumaça ou escada pressurizadas, elas garantem a compartimentação dos pavimentos. Claro que tem outros elementos, mas elas vão ser um elemento que são classificados como compartimentação. Enclausuramento de postes de elevadores e de monta-carga por meio de parede de compartimentação. Então, temos regras para os postes de elevadores também, para ele atender a compartimentação. Os selos corta-fogo, registros corta-fogo, os vedadores corta-fogo, elementos construtivos corta-fogo de separação vertical entre pavimentos consecutivos, selagem perimetral corta-fogo, nós vamos falar sobre o perímetro de edificação, lado externo, e a cortina corta-fogo também pode ser utilizada para compartimentação vertical. Os elevadores. Os postos destinados a elevadores devem ser construídos por paredes de compartimentação devidamente consolidadas aos entrepisos e devem atender as seguintes condições. As portas de andares dos elevadores devem ser classificadas como para-chamas. Elas não são corta-fogo, as portas de elevadores. Elas devem ter resistência mínima de 30 minutos. E mesmo assim, eles condizem uma compartimentação vertical. Elas garantem, mesmo sendo para-chamas, é uma exceção aí, né? Em regra geral, os elementos para garantir a compartimentação devem ser corta-fogo, mas para a porta dos elevadores, nós não temos ela corta-fogo, então, ela sendo para-chama por 30 minutos, ela garante a compartimentação vertical. Formato das instalações de serviço. Então, no shaft de instalações, a gente também tem que ter uma selagem, a selagem do shaft. Isso a gente vai ver muito no projeto, uma nota sobre selagem de shaft, um detalhe como esse, e isso tem que ser visto na vistoria. Então, muitas das vezes, o shaft, após a construção da edificação, a gente às vezes não tem acesso ao shaft, eles selam, fecham ele com elementos de gesso, alguma coisa, mas entre os pavimentos, eles devem ter um elemento selante aqui, impedindo que o incêndio do pavimento inferior transpasse para o pavimento superior pelos shaft. Então, essa chamada selagem de shaft, ela deve ser corta-fogo. Então, instalações elétricas, de sanitário, telefone e outros que permitam a comunicação direta entre os pavimentos de um edifício devem ser seladas de forma a promover a vedação total contra corta-fogo. Nós temos na NT09 regras também sobre tubulações. Tubulações acima de 40 milímetros, elas devem ter uma fita intumescente que garanta a selagem caso haja um incêndio do pavimento inferior. Essa tubulação, ela pode, um exemplo, a tubulação de PVC, ela pode vir a derreter,
na passagem dela vai ficar um elemento, né, transpassante que pode passar fumaça, incêndio. Então, elas geralmente elas são seladas com fita intumescente, que ao receber um incêndio, a tubulação pode derreter, que a fita irá fazer a selagem do orifício, né, impedindo que a fumaça, o incêndio, passe para os pavimentos superiores. A compartimentação vertical na envoltória do edifício, na parte externa do edifício. Isso é o que mais aparece, né, problemas ou discrepância em relação à norma. Então, nós olhamos muito sobre essa questão de compartimentação de fachadas. Devem atender as seguintes condições, né, pelas fachadas. Deve existir elemento corta-fogo na fachada com tempo de resistência determinado pela NP08. Então, a edificação lá necessita de um elemento corta-fogo de 150 minutos. Então, as paredes externas, os elementos externos devem garantir esse tempo de resistência. Separadas aberturas de pavimentos consecutivos que podem ser construídos de vigas, parapeito, prolongamentos entre pisos, além de alinhamento da fachada. Quando a separação for promovida de meio de vigas ou parapeitos, eles devem apresentar altura mínima de 1,20. Então, entre uma janela de um pavimento para o outro, para que ela tenha compartimentação vertical, ela tem que ter no mínimo 1,20 entre as janelas, ou entre as portas, ou entre qualquer abertura, né, de pavimentos consecutivos, a distância mínima é 1,20. Isso aqui é um detalhe importante a ser verificado em vistoria. Hoje nós temos edificações de elevada altura, acima de 150 metros. Caso a gente não garanta essa compartimentação no envolto do edifício, um incêndio em um pavimento ele pode ir transpassando verticalmente para os demais pavimentos e a gente vai se causar, né, um incêndio disseminado em toda a edificação. Então, é importante a gente verificar essa distância mínima de 1,20. A norma traz um exemplo, né? Então, eu tenho uma janela, eu tenho o peitoril, que é a parte inferior da janela, e tenho a verga, que é a parte superior. Entre, né, o peitoril inferior e a verga, né, ao pavimento superior, eu tenho que garantir 1,20 m, é o mínimo. Pode ter 1,30 m, 1,40 m, 1,50 m. Mas, no mínimo, eu tenho que ter 1,20 m. Se eu tivesse 80 centímetros aqui, eu não estaria garantindo a compartimentação. Então, o incêndio nesse pavimento, ele irá sair pela janela, o cone de fumaça provavelmente irá adentrar ao pavimento superior, caso essa janela esteja aberta. Essa janela, como ela não é um elemento corta-fogo, ela não tem resistência. Então, uma janela de vidro normal, aí, ou uma veneziana, ela pode vir a sofrer o seu colapso e a fumaça adentrar o pavimento superior. Aqui nós temos cortina, nós temos uma cama, um guarda-roupa, um material de combustível, que o acúmulo de fumaça quente aqui vai causar, né, a ignição desse pavimento e isso vai se passando do pavimento para pavimento. Então, é importante a compartimentação vertical para evitar que isso passe entre os pavimentos. Quando eu não tenho aquele 1,20, a norma fala que a gente poderia ter uma aba de 90 centímetros, né, ou 0,90 metros. Isso é muito parecido com aquela da compartimentação horizontal. Quando eu não tenho 2 metros entre as aberturas horizontais, eu posso ter uma aba lateral de 90 centímetros. Aqui também vale para a compartimentação vertical. Então, um incêndio nesse pavimento, caso tenha o cone de fumaça, essa aba de 90 centímetros aqui vai direcionar a fumaça para fora, né, para que ela não volte para o pavimento superior. Agora, caso eu não tivesse essa aba, né, o incêndio então, ele estaria aqui no perfil de edificação, né, nesse exemplo que seria uma porta ou uma janela de maior dimensão. Eu não tenho aqui também 1,20, então o incêndio desse pavimento provavelmente ele vai atingir o pavimento superior. Então, nós temos que ter um elemento aqui que garanta essa compartimentação. Para efeitos de compartimentação vertical, externa das edificações de baixo risco, até 300 MJ. Em regra geral, as edificações são os residenciais. Edificações, geralmente, do grupo D, de escritórios, eles já têm uma carga de incêndio alta que 300, então eles não entram nesse detalhe. Mas, então, residenciais que têm uma carga de incêndio de 300, risco baixo, podem ser somadas as dimensões da aba horizontal e a distância da verga até o piso da laje superior, totalizando 1,20 m. Vou passar aqui a imagem para os senhores terem uma noção. Seria isso aqui, eu posso pegar a verga mais a aba, e esses dois elementos garantiriam 1,20. Quando essa aba não se tem 90 centímetros. Porque caso ela tenha 90 centímetros, já garantiu a compartimentação. Então, ele não tem, ele tem uma aba de 60 e ele tem uma verga de 60, então a soma dos dois garantiria 1,20. Então, é como se ele tivesse esse elemento verticalmente aqui, como se fosse a distância entre aberturas de janela.
Então, isso é permitido na norma, ele pode somar a aba mais a verga, né, apenas para edificações de baixa carga eficiente, em regra geral, os residenciais, né, e isso garantiria a compartimentação. Vou voltar aqui. Nas edificações citadas no item anterior, então essas de baixa carga, então vamos jogar os residenciais, os pisos das sacadas, terraços e lajes técnicas podem ser utilizados na composição da compartimentação vertical. Como isso aqui, ele pode ser somado, mas eu só posso somar as sacadas, os terraços e as lajes técnicas. Uma grande observação que a gente tem que fazer é que existem varandas, né, que, em regra geral, a gente entende como se fosse aquele ambiente externo, né, sacada e varanda sendo a mesma coisa, não é. A NT3, ela define quem é sacada e quem é varanda. Então, a sacada, ou terraço, o terraço já é um ar aberto, a sacada é aquele elemento que está em balanço, ele está à frente do perfil da edificação. Esse a gente pode somar. E a varanda é aquele que no perfil da edificação eu estou internamente a ele. Eu tenho paredes fechando e ele está para dentro da edificação. Esse elemento, a varanda, hoje a norma não permite a sua somatória como um elemento de compartimentação. Então, nós temos, às vezes, muitos projetos que foram apresentados com varanda, tentou-se, às vezes, classificá-los como laje técnica. A laje técnica é permitido somar, né? E a varanda não é permitido. Então, sacada a gente pode somar, sacada e balcão da NT03 é tratado da mesma forma. Os terraços e a laje técnica são permitidos a soma. A varanda não é. A nossa NT09 ela está em vias de atualização. Talvez isso venha a ser mudado na nova atualização, mas hoje o que se tem é que a varanda não pode ser somada, somente sacadas, terraços e lajes técnicas. E ela ainda traz uma opção que, caso a somatória dessa dimensão não atinja 1,20, poderá ser utilizado o fechamento com vidro de segurança para a complementação requerida somatória. Vidro de segurança, não é vidro corta-fogo. Se a pessoa utilizar vidro corta-fogo, ela segue a mesma regra como se fosse uma parede. Ela atendeu 1,20 ali entre as aberturas, com o vidro corta-fogo, está correto. Agora, o vidro de segurança ele só é permitido a soma dele para essas edificações até 300 MJ. Edificações com carga de incêndio maior não é permitido a utilização do vidro. Então, isso aqui, quando a gente vai lá na tabela para ver as edificações com até 300 MJ, em regra geral, os residenciais vão se enquadrar nesse nível. Seja inferior a 1,20, poderá ser utilizado o fechamento com vidro de segurança. Esse é o mesmo item, só que ele está separado aqui. Então, aqui, caso eu não tenha 1,20 aqui, eu poderia fazer uma somatória com vidro de segurança para edificações residenciais, totalizando 1,20, entendeu? Totalizando 1,20. O gradil, que está dito aqui, isso não pode ser somado, o gradil não. Mas o vidro de segurança poderia sim ser somado. Nas edificações com fachada totalmente envidraçadas, pele de vidro, né, ou cortina, fachadas de cortina, né, ou fachada de vidro, ela deve ser garantido um elemento antes da fachada que garanta 1,20. Então, mesmo que eu tenha aqui, a não ser que esse vidro seja corta-fogo, em regra geral não é, porque o vidro corta-fogo ele tem um alto custo, né, e ele também deve ser entrado no cálculo do estrutural pelo peso que ele apresenta. Então, eu vou colocar uma fachada de vidro na edificação. Caso essa edificação seja exigida compartimentação vertical, ela deve ter um elemento atrás do vidro garantindo essa distância entre aberturas, garantindo uma alvenaria, um elemento que com tempo de resistência que garanta 1,20 entre as aberturas. Isso vai ficar por trás do vidro. E às vezes a gente vê fachada de vidro sem esse elemento, apresentado esses projetos sem esse elemento. Então, isso é bom ser observado. Nós temos que ter os caixilhos aqui de fixação do vidro, de isolamento. Então, eu não posso deixar entre o vidro e a edificação aberturas que essa possa ser passada a fumaça, porque isso também irá quebrar a compartimentação. Então, eu tenho que ter um isolamento entre o vidro e a edificação aqui para garantir a compartimentação. A NT09 também traz regras para a compartimentação de atos. Né? Então, se eu quero fazer a compartimentação entre esses pavimentos, no exemplo aqui no shopping, e eu tenho um átrio interligando eles, eu tenho que seguir aquela regra da somatória de áreas máximas. Então, eu vou verificar se a soma desses pavimentos não está rompendo, né, ou não está quebrando aquela área máxima permitida. E uma peculiaridade, a NT09 permite a soma máxima de 3 pavimentos.
né? Se eu tivesse aqui eu tenho 1, 2, 3. Se eu tivesse um quarto pavimento aqui, eu não poderia fazer essa somatória. Ele quebra a compartimentação. Então, 3 pavimentos acima do térreo são permitidos a soma entre 3 e 3, desde que a soma dos 3 pavimentos não sobreponha a área máxima da tabela do anexo B. Então, lá nós temos uma regra para átrios, não vou demonstrar o cálculo, mas tem como ser feito o cálculo dos átrios. Os átrios devem ser entendidos como espaço no interior de edificações que interferem na compartimentação horizontal e vertical, devendo atender às condições de segurança baixa escritas para dificultar a propagação do incêndio da fumaça. Então, um incêndio no pavimento aqui com um átrio aberto aqui, ele vai passar para os pavimentos superiores sem dúvida, né? Então, temos que ter regra para essa compartimentação. A compartimentação vertical quebrada pelos átrios pode ser substituída por medidas de proteção alternativas, sistema de chuveiro automático, detecção de fumaça e controle de fumaça, quando previsto na tabela do anexo A. Então, lá, às vezes, vai ter marcado lá compartimentação vertical ou compartimentação horizontal, e vai ter notas específicas dizendo essa compartimentação pode ser substituída por chuveiros automáticos, por detecção, por controle de fumaça, assim como o átrio também é permitido isso. Então, a norma tem algumas permissões para essa quebra, né? Lembrando que ela traz essa exceção de 3 pavimentos interligados. Esse aqui, os 3 pavimentos. Condições especiais de compartimentação vertical. Quando exigida a compartimentação vertical, a gente vai lá na tabela da NT01, tem lá o X da compartimentação vertical. Essa edificação precisa ter compartimentação. Será permitida a interligação de, no máximo, 3 pavimentos consecutivos nos pisos acima do térreo. Tal interligação poderá ocorrer por intermédio de átrios, escadas, rampas de circulação, escadas rolantes também fazem essa quebra, desde que a somatória das áreas desses pavimentos, então, os 3 pavimentos, não podem ultrapassar os valores estabelecidos na tabela do anexo B. Se ele ultrapassar, ele tem que fazer uma compartimentação para que aquela área seja menor do que a área máxima permitida lá. Essa exceção não se aplica às compartimentações de fachadas, selagem de shaft e de instalações. Então, mesmo que eu tenha essa quebra interna por átrio, escada rolante, as fachadas devem continuar sendo compartimentadas, os shafts também e os dutos de instalações, né, que se enquadram nos shafts, também devem ser selados. Um exemplo aqui, como deve ser apresentado em projeto, a questão de compartimentação, quando nós temos áreas, compartimentação horizontal. Então, você tem que ser detalhado, né, a parede corta-fogo de vermelho, ele vai identificar indicar o tempo de resistência dessa parede. Nós temos aqui, às vezes, distância entre aberturas, por exemplo, de 2 metros. Caso eu não tenha 2 metros entre elas, que seria o exemplo aqui, eu tenho que ter uma árvore de 90 centímetros aqui, garantindo a compartimentação. Se os telhados forem combustíveis, essa parede também deve transpassar o telhado 1 metro acima dele. Um exemplo aqui, eu tenho porta de correr corta-fogo. Existe porta de correr corta-fogo. Quando eu tenho essa porta de correr corta-fogo, eu necessito de uma porta de abrir corta-fogo também, porque elementos corta-fogo como a porta de correr, às vezes, elas não atendem a NT11. Então, mas é possível ter porta de correr corta-fogo, portão de correr corta-fogo, para edificações de grande tamanho, como os depósitos, né, os Jotas, eles possuem, às vezes, umas portas de correr corta-fogo. Então, ele vai ser apresentado em pranchas, detalhes, que devem ser verificados em vistoria. Então, vamos supor que lá, né, para essa edificação aqui, se fosse um depósito, eu tivesse uma área máxima de 2.000 metros para cada compartimentação. Então, se cada área desse setor compartimentado tivesse até 2.000 metros, estaria correto. Mas se lá fosse 2.000 metros para essa edificação e cada área dessa tivesse 3.000 metros, estaria errado. E tem que ter uma área máxima que seria não compartimentada, né, sem necessidade de compartimentar, de 2.000 metros. Então, essa área que está compartimentada aqui deve atender essa exigência do anexo B da NT09. É isso que eu tinha para passar para os senhores da NT09. Ela é bem importante. Os senhores, durante as vistorias, irão se deparar muito com as questões de compartimentação. Lembrando que não podemos confundir a compartimentação com o isolamento. Eu vou falar de novo. Uma edificação compartimentada, ela não está isolada. Agora, o contrário é verdadeiro. A edificação isolada, conforme critérios da NT07, ela estará compartimentada também. Tá? E qualquer dúvida, nós estamos à disposição aí. Obrigado, senhores.